de tirar alguma dúvida específica? Então, eu não comecei ainda a fazer, não. Eu vou começar a fazer hoje, então, por mim pode ser. Qualquer uma? É, sim. O que os outros alunos também quiserem fazer. Ó, professor, eu queria que você fizesse a 3. Aqui. Mas acho que porque a 3 eu acho que eu não entendi o enunciado muito bem, mas. Se puder fazer pelo menos uma ali, da 3. Ah, tá. A três é interessante, tá? É porque qual que é o problema? Qual que é o problema? Qual que é o problema com relação ao infinito aí, né? Porque aqui no mundo dos complexos a gente não tem o infinito, né? Então o que significa o infinito? Então para a gente vai dizer que uma função de variável complexa ela vai para infinito quando um z vai para z zero, quando o inverso dessa função for para zero. Tá? Então, para a gente, um jeito simples deixa eu botar nessa segunda folha aqui, depois eu separo isso aqui em 2 arquivos para vocês. Então, aqui na questão número 3, então só para a gente deixar claro aqui. Ó. Então, a gente vai dizer, então dizemos, né, que limite de z, C0 de f de z é infinito se o inverso dessa função, se o limite, quando z vai para z0 de 1 sobre f de z, é igual a zero. Tá? Então, é basicamente a mesma coisa que acontece no mundo real, né? Só que lá no real a gente ainda tem a possibilidade de dizer que é mais ou menos infinito e tal. Aqui não, a gente vai dizer só que ela é infinita, tá? Então, por exemplo, deixa eu ver se isso aqui acontece em algum lugar. A questão letra C, a 3 letra C, por exemplo, está dizendo aí que 7 sobre z quadrado mais 1 é igual a zero. Desculpa. Que o limite, quando z vai para aí, de 7 sobre z quadrado mais 1 é igual a infinito. Então, já está com a resposta ali, né? Mas, então, por exemplo, como é que eu sei que esse limite aqui, ó, como é que eu sei que esse limite é infinito? Então, se eu calcular o inverso, né, se essa função aqui, se eu chamar ela de 1 sobre z, desculpa, se eu chamar isso aqui de f de z, e calcular o limite, quando z vai para i de 1 sobre f de z, na verdade é o limite quando z vai para i de z ao quadrado mais 1 sobre... Aqui não é i não, gente, aqui é 1. Aqui é 1. Aqui é 1. Se eu fizer esse limite aqui, quando z vai para i, isso aqui claramente vai para zero, né? Porque você vai ter e ao quadrado mais 1 sobre 7, você vai ter menos 1 mais 1 sobre 7 isso é igual a zero. Então, portanto, esse limite aqui, a gente diz que ele é infinito. Então é isso. O problema é exatamente fazer... Tô ficando doido, tô escrevendo tudo errado hoje. Infinito. Então a questão é definir isso aí, tá? Tá bom? E aí, por exemplo, na A, por exemplo, se eu fizer só a substituição direta lá do I no lugar dos Zs, aí dá um valor. Não, Então, tá tipo, errado. Tá cheio de erro aí nessa questão. tá. Essa primeira era para você definir o infinito, né? Era para você definir o z infinito. Fazer o Z tender a infinito. Z tendo infinito. Tá. E aí, nesse caso, quando z vai para infinito, isso aí vai para 1 sobre 1 mais 2i. Então, como que a gente define agora quando z vai para infinito? Aí tem que ser pela definição. Então, a gente tem que definir isso pela definição do limite, tá? Então, só para deixar claro aqui. Está cheio de erro nessas listas, eu tenho que arrumar isso. Então, vamos só lembrar a definição aqui, ó. Então, a definição do limite é o seguinte, ó. Dado o epsilon positivo, existe um delta positivo, tal que
o módulo de f de z menos L é menor que epsilon, sempre que z menos z0 em módulo é menor do que delta. Então, essa é a definição do limite, isso aqui é a definição do limite, tá? Isso aqui é a definição do limite, limite quando z vai para z0 de f de z igual a L. Essa é a definição, tá? Como que a gente faz, como que a gente amplia essa definição para o caso do limite infinito? Tá certo? Para o limite infinito, a gente vai ter o seguinte. Então, dado um epsilon positivo, peraí. Tá, esse aqui. Então, dado epsilon positivo, existe um mzão positivo, tá ok. O módulo de f de z menos L é menor do que epsilon, sempre que o módulo de x é maior do que não. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte. Módulo de x, não, perdão, módulo de z. O que isso aqui está dizendo? Isso aqui está dizendo o seguinte, olha, a distância da minha função até o limite, ela vai ficar pequenininha sempre que o tamanho do meu número complexo for muito grande. Tá certo? Isso aqui que está dizendo. Então, isso aqui, ó, diz o seguinte. Isso aqui diz que o limite, quando z vai para infinito, de f de z é igual a L. Então, essa primeira letra A aí, a ideia, na verdade, é tentar provar isso aí pela definição, será? Será que não tem uma definição alternativa para isso não? Deixa eu pensar aqui. Na verdade, acho que a gente pode pensar numa definição alternativa aqui para esse limite para infinito. A gente pode pensar que posso pensar que z vai para 0 e 1 sobre z. Tá, beleza. A gente pode pensar de uma outra forma também, tá? Não tem problema não. Então, nessa 3 letra A, a ideia, na verdade, era para a gente fazer o limite, que a ideia do limite era esse aqui, né? Não o que está aí escrito, tá? Provar isso aqui pela definição é totalmente inviável. Totalmente inviável, não, mas dá muito trabalho. Então, o que a gente pode usar é uma definição alternativa, tá? Eu posso pensar isso aqui da seguinte maneira, tá? Eu posso pensar, se eu chamar isso aqui de G de gato, G de Z, eu posso pensar no limite da seguinte maneira. Isso aqui é equivalente a fazer o limite, quando Z vai para 0, de G de 1 sobre Z. Tá? Tá na mesma, ok? E aí, se eu fizer isso aqui, isso aqui, na verdade, é equivalente a fazer o limite, quando z vai para 0, de... Posso simplificar isso aqui, tá? Vou simplificar isso aqui primeiro. Então, isso aqui vai ficar 1. O que eu quero simplificar é o seguinte, ó. Eu posso cortar este cara com este. Esse aqui eu posso simplificar com esse, né? Vai ficar 1 sobre z, e esse eu posso deixar... Eu acho que vocês entenderam o que é que eu quero fazer, mas deixa eu tentar ser um pouco mais claro. Antes da gente fazer isso aqui, deixa eu fazer o seguinte. Aqui é o limite, quando z vai para infinito, de quem? De 1 sobre 1 mais 2i, mais i sobre z, menos 2 sobre z quadrado. Tá certo? Beleza? Tá. Isso aqui é a mesma g de z que eu tenho anteriormente. Eu só estou escrevendo ela, simplificando o que dá para simplificar e separando as parcelas. Ficou parecendo um 7, né? Deixa eu arrumar isso aqui. Beleza.
Agora eu vou fazer o seguinte. Isso aqui é a g de z. Eu vou converter isso aqui usando esta ideia aqui. Ó. Então, isso aqui é o limite. Esse 1 mais 2i, ele não tá multiplicando todo mundo? Embaixo? Então, mas eu cortei, ó, esse z com esse z aqui. Separa em 3 parcelas, ó. Separa em 3 parcelas, ó. Então, essa primeira parcela é isso aqui, ó. Certo? Certo. Corta o z quadrado com z quadrado. O que vai sobrar? 1 Sim, vai sobre 1 mais sobrar 2i. 1 sobre mais 2i. Isso. Ah, desculpa. Entendi. Nossa. Tá faltando nas outras parcelas. Você tem O 1 razão. mais 2i tá faltando ele no denominador dos outros, então. Tá. Tô parecendo doido, cara. Não tô acertando nada hoje. Que é z menos 2 sobre mais 2i z quadrado. Agora tá certo. Tá certo, né? Tá, agora sim. Então agora eu vou fazer o limite de g de 1 sobre z. Isso vai ficar 1 sobre 1 mais 2i mais zi sobre 1 mais 2i menos 2z quadrado sobre 1 mais 2i. Então, quando eu faço isso aqui, né? Isso aqui agora ó, é o limite, só para deixar claro. Isso aqui é o limite. Quando z vai para zero, de g de 1 sobre z. E esse limite eu consigo calcular facilmente. Isso aqui, na verdade, é 1 sobre 1 mais 2i, porque, afinal de contas, cada uma das outras parcelas aqui vão para zero, né? Cada uma delas aqui vai para zero. E a gente consegue calcular. Isso aí dá 1 mais 1 sobre 1 mais 2i. Então, estava tudo errado aí na questão. A ideia era fazer isso aí, tá? Deu para entender, né? Então, a definição alternativa, e talvez que seja o jeito melhor da gente fazer aqui, seja esse cara aqui. Ó. Isso aqui é pela definição formal, né? Mas eu uso isso aqui, ó. Tá bom? A gente não vai trabalhar muito com limite no infinito, não. Em alguns momentos, talvez eles apareçam, mas não vai ser nada que vai aparecer com tanta frequência assim, não. Tá bom? Esses limites, pela definição aí que tem aí como exercício, eu não vou pedir para vocês fazerem na prova, não. Então vocês podem pular esse tipo de questão. Essa questão 6 aqui, por exemplo, essa é interessante. Ó, determine a maior região do plano complexo na qual essa função, como vocês falaram que não fizeram nada específico, deixa eu fazer essa, porque essa aqui eu acho que... Eu ia pedir essa logo em seguida. Essa parece uma boa questão. Então ele quer encontrar o maior conjunto possível, que é essa função aqui, ó. Que essa função aqui, ela é contínua, tá? Então é o seguinte. A primeira coisa que a gente vai pensar é o seguinte. Essa função ela vai estar extremamente bem definida se uma coisa acontecer. Este denominador aqui for diferente de zero. Essa é a única coisa que eu preciso, tá? É que o denominador dessa função seja não nulo. Ok? E a questão é, quando que ele vai ser não nulo? Ele vai ser não nulo quando acontecer o seguinte. Quando ou isso aqui é diferente de zero, ou isso aqui é diferente de zero. Tá certo? Então isso aí vai acontecer quando o primeiro fator for diferente de zero e o segundo fator for diferente de zero. Então eu preciso ter que o módulo de z menos 1 seja diferente de zero e a parte imaginária do número complexo seja também diferente de zero. Bem, mas o módulo de z menos ser diferente de zero significa que o módulo z tem que ser diferente de 1. Tá? Então, isso aqui significa que z não pode estar num círculo de raio 1, tá? Estar sobre o círculo de raio 1.
de Rho unitário. E o segundo, a parte imaginária do número complexo ser diferente de zero, significa o quê? Que o número ele não pode estar sobre o eixo real, né? Tá certo? Concordam comigo ou não? Você não poderia pegar esse da parte imaginária de Z e meio que distribuir ele no parêntese? Não precisa. Você pode fazer separado, não tem problema. Ó, a parte imaginária ser diferente de zero significa que o seu número tem que ser dessa forma aqui, né? O seu Z, o único Z permitido, você precisa que o Z seja x mais y diferente de zero. Desculpa, com y diferente de zero, né? Não pode ser um número, então, puramente real, né? Exatamente, com y diferente de zero. Isso aqui implica que Z está fora do eixo real. Então, o domínio da sua função vai ser o quê? O domínio da sua função vai ser o seguinte, ó. Se eu pensar aqui, ó. Então, o domínio da sua função vai ser isso aqui, ó. Vai ser qualquer número que não esteja sobre a linha pontilhada e qualquer número que não esteja sobre esse círculo pontilhado que eu vou desenhar aqui, ó. Vou ajeitar o bichinho aqui. Colocar ele bonitinho. Beleza. Esse círculo aqui ele tem raio 1. Tá? Então, qualquer valor que esteja em qualquer lugar do plano, menos nesses dois locais, está permitido, tá? Nesses dois locais, no caso, eu posso ter aqui fora, aqui fora, aqui fora. Deixa eu aumentar o meu... Eu posso estar aqui fora, posso estar aqui fora, posso estar aqui fora. Opa, aqui em cima não. Posso estar aqui fora também. Posso estar aqui dentro, posso estar aqui dentro, posso estar aqui dentro, mas eu não posso estar sobre essas linhas pontilhadas. Posso estar em qualquer lugar, menos na linha pontilhada. Menos na linha pontilhada. Então, geometricamente é isso, né? Só para deixar claro. E algebricamente, né? Algebricamente, então, a gente pega, né? Então, são Z os complexos. Tá aqui, o módulo de Z tem que ser diferente de 1. E esse Z é igual a x mais y. Y tem que ser diferente de 0. É isso, tá? Muito boa essa questão aí. Uma ótima questão. A 7 é calcular a derivada pela definição, então a gente tem que fazer o limite quando h vai para 0 e tarará. A 8 eu acabei de fazer, né? Essa 8 aí eu fiz agora na aula. Ela é diferenciável na origem, mas ela não tem derivada em nenhum outro ponto. A gente fez isso aqui agora há pouco, né? E nessa 9 é para mostrar que elas não são analíticas em nenhum ponto. Deixa eu fazer uma delas então aqui. A 9. Vamos escolher uma aqui. Vou pegar a letra A mesmo, né? A letra A aqui já parece difícil o suficiente. Essa F dizer aqui, ó, não é analítica em nenhum ponto. O Z0 complexo, tá? Primeiro, vamos ver se ela é derivável no zero, tá certo? Para verificar se ela é derivável no zero, então vamos ver aqui, ó, em Z igual a zero. Vamos ver o que acontece.
Então, vamos calcular o limite aqui. Então, o limite, quando z vai para z0, de f de z menos f de 0 sobre z menos 0. Isso aqui é igual a parte... Desculpa, igual ao limite, né? Isso é igual ao limite, quando z vai para 0, de parte real de z sobre z. Isso aqui eu posso escrever, então, como limite quando x e y, né? Para 0 e 0. De x sobre x mais y, né? Tá certo? E aqui a gente já vê que vai dar problema, né? Por que vai dar problema? Porque aqui eu posso fazer duas coisas, né? Posso fazer o seguinte, olha. Se eu imaginar, posso aqui separar em dois caminhos, né? Caminho 1. Vou pegar aqui caminho 1. Pelo caminho 1, o que vai acontecer? Eu vou escolher um caminho que é da seguinte maneira. Eu vou escolher x igual a 0, y diferente de 0, e y indo para 0. Só que nesse caminho, o que acontece com esse limite aqui, ó? Só preciso avaliar esse limite aqui, ó. Neste caminho, o que acontece com esse limite? Esse limite fica, então, o limite quando y vai para 0, de 0 sobre 0 mais y. Vai ser 0. É trivial. E aí, no caminho 2 que eu vou escolher, ó. No caminho 2 que eu vou escolher, eu vou fazer o contrário. Eu vou inverter. Eu vou escolher o y igual a 0 e... aqui é 0, né? E o x indo para 0. Só que quando eu fizer isso, este limite que eu... Esse limite aqui, ó, ele vai ficar, na verdade, que o limite quando x vai para 0 de quem? De x sobre x mais i vezes 0, que é igual ao limite quando x vai para 0, de x sobre x, que é igual a 1. Tá certo? Bem, como são diferentes, então o limite não existe. Então, portanto, o limite aqui, né, quando z vai para 0, da parte real de z sobre z, não existe. Isso que implica que essa função f não é derivável no zero. E aí, se ela não é derivável no zero, ela já não é analítica em No qualquer zero. lugar que tenha o zero. Exatamente, correto. Isso, exatamente. Então, qualquer conjunto que tenha zero, eu já sei que ela não pode ser analítica. Pode ser que ela não seja analítica no zero, mas seja em outros complexos, né? Vamos verificar aqui, segundo o problema, ela não é analítica em nenhum ponto. Bem, mas a gente já sabe pelo menos no zero que ela não é analítica. Então, vamos pegar agora um Z0 diferente de zero qualquer aqui, ó. Deixa eu só marcar aqui, ó. Parte 1 e que é parte 2, ó. Vou pegar um Z0 diferente de zero, tá ok? Se Z0 é diferente de zero, então vamos fazer o mesmo limite, né? O limite, quando Z vai para Z0, de f de z menos f de z0 sobre z menos z0, e agora com ele diferente de zero, isso aqui é o limite, quando z vai para z0, de parte real de z menos parte real de z0 sobre z menos z0. E aí, escrevendo aqui de novo, notação normal de função de duas variáveis, aqui xy indo para x0, y0, que a gente vai ter x menos x0 em cima, né? Que vai equivaler à parte real. Aqui, x menos x0 mais y menos y0 aqui embaixo. E aqui a gente vai só usar a regra dos dois caminhos, né? E quais vão ser os caminhos que a gente vai escolher? Então aqui a gente vai, eu vou só anotar aqui, ó. Vocês conseguem terminar aí. Que é parecido com o que a gente fez na aula aqui antes, né? Caminho 1. Qual que é o caminho que eu vou escolher? Eu vou escolher x igual a x0 e y indo para y0. E o caminho 2, eu vou trocar, né? Eu vou escolher o y igual a y0 e o x indo para x0. Qual vai ser a minha conclusão aqui dos limites que a gente vai encontrar? Neste primeiro caso, o limite
vai ser igual a 0, e neste segundo caso, o limite vai dar quanto? O limite vai dar 1. Vai ser a mesma coisa, né? O limite aqui vai dar 1. Vai ser a mesma coisa, vão ser os mesmos valores que a gente encontrou aqui, ó. Tá? E aí, portanto, a gente conclui aqui, ó, que f não é derivável em nenhum ponto. E, consequentemente, não é analítica, né? Muito louco isso, né? Por que é muito louco isso? Porque essa função aqui, f de z igual a parte real de z, é uma função de uma variável normal, linear. O que mais? Ela é tudo de bom que pode ter na vida, né? E mesmo assim, ela não é analítica, ela não é nada. Mas por que ela não é nada? Porque ela simplesmente não tem a parte imaginária. E aí, não é derivável em nenhum ponto, consequentemente não é analítica, né? Em lugar nenhum. Bem interessante isso. Mas assim, apesar da gente estar verificando aqui funções que não são analíticas em alguns lugares específicos e tudo mais, o nosso foco não são esses casos, tá? O nosso foco vai ser lidar com funções que são analíticas, tá? E que eventualmente perdem a sua analiticidade em algum lugar, em algum pedacinho só, em algum pontinho, coisa assim. A gente vai estar preocupado com, a gente está interessado em funções com essas características, tá? Está preocupado em funções que não são analíticas de forma geral, não. Beleza? Então é isso. Mais algum, pessoal? Podemos encerrar por aqui. Qualquer coisa vocês mandam lá no chat, no zap também. Eu vou dar uma corrigida aqui nessa lista e vou mandá-la de novo para vocês aqui já já, onde que algumas coisas estão erradas aí não faz nem sentido, né? Eu vou dar uma verificada nela rapidinho aqui e já mando para vocês. Fechou? Ó, professor, eu li lá o capítulo que você sugeriu no bloco. Certo. Aí ele falava lá das equações ali de Cauchy e Riemann. Ah, não, isso é próximo assunto. Ah, é o próximo assunto? Ah, tá Próximo bom assunto. então. É porque Tá bom? eu fui lendo e tal, né? Então ele foi mostrando aí. Não, isso é próximo assunto, próximo bloco. Ah, bom. Aí, por exemplo, eu fiz essa 9 usando essas equações aí. Tipo, seria uma É, solução válida? a princípio aqui era para você usar A definição de limite e de a, a, derivada. a ideia do limite, porque como a princípio aqui para essa lista ainda não tem Cauchy-Riemann, né? Mas se você já viu, pode testar com Cauchy-Riemann que você vai ver também que não vai dar Ah, certo. tá. Sim, é que eu achei interessante agora que eu vi que você, por exemplo, você fez os limites. Aham. Aí eles deram um valor ali de 0 e 1 e quando faz por Cauchy-Riemann também dá esses valores 0 e 1, né? Então, Ah, tá. É uma curiosidade. Eu não sei, é um acaso aqui, na verdade. é. É Mas porque também interessante. é tipo a derivada parcial isso aí, né? A gente Isso, fez exatamente. de várias variáveis e tal. Exatamente. A ideia do Cauchy-Riemann é exatamente. A ideia do Cauchy-Riemann, na verdade, tá relacionada com rotacional, né? Uhum, uhum. Ele tá ligado com rotacional e ele tá ligado com função potencial, aquelas coisas que a gente vê no cálculo 3 lá. Se você fizer um esforço aí de lembrar essas coisas lá do cálculo 3, você vai ver que tem uma conexão. Sim, sim. Eu acho que eu li demais ali do livro, mas eu fui lendo e tal. Tava vendo isso aí. Mas eu achei que você ia falar pelo menos das equações e tal. Não, isso aí é próximo assunto. Não, mas tudo bem, então. Beleza? Então, Beleza. então falou. Então tá, né, pessoal? Vou parar por aqui e aí a gente se encontra na terça-feira, porque essa aula 7 de Cauchy-Riemann não está gravada. Tá bom? Então é isso, pessoal. Então valeu, abraço, bom final de semana, bons estudos e boa vacina para vocês aí. Tchau, tchau. Valeu, professor. Obrigado. Obrigado.